Bom dia, nossa aula hoje é sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa e hoje a gente vai falar de a notícia e o artigo de opinião, questão, posição e argumentos. Sobre a etapa. Você acompanha as notícias sobre os refugiados em vários países do mundo? Porque aqui era um questionamento sobre os refugiados. Sabia que muitos brasileiros emigram para países da Europa, para os Estados Unidos e para o Japão, enfrentando grande dificuldade nesses destinos? Conhece a realidade daqueles que vêm para o Brasil fugindo de guerras, dificuldades econômicas e perseguições políticas em seus países de origem? Tem informações sobre o tratamento que dispensamos a bolivianos, haitianos, sírios, entre outros, que optaram por viver em nosso país? Então, são questões que às vezes tem noticiários, mas a gente não se importa muito com esse povo. Às vezes, quando chega esse povo aqui na nossa região, não vem muito. Tem Teresina, mas aqui na nossa cidade não tem. Esse povo que foge de seus países e vem para o Brasil à procura de melhores condições de vida, bem como tem pessoas do Brasil que também saem do Brasil para ir morar em outros países. Em nossa imprensa diária, assim como nas mídias eletrônicas, não faltam notícias sobre maus tratos a imigrantes de países pobres e refugiados no Brasil. Em muitos casos, essas matérias referem-se a situações de intolerância, preconceito, discriminação e exclusão, especialmente no caso de bolivianos e haitianos. Reunindo alguma matéria jornalística a esse respeito, facilmente encontrável na internet, você poderá promover uma boa discussão sobre a diferença de tratamento a diferentes tipos de imigrantes no Brasil. Caso considere útil, informe a turma de que o tema aqui estudado voltarão a ser abordado no artigo Tá com dó de refugiado? Leve para casa, de Leonardo Lakamoto, que será trabalhado na oficina 11. Depois nós vamos discutir mais isso lá na oficina 11. Então vamos ver aí. Já no que diz respeito às desigualdades econômicas e sociais do país, apontadas por todos os índices nacionais e internacionais, você pode recorrer à matéria como Mesmo Adiado, Enem encara a desigualdade e preocupa estudantes pobres, de Bruna Martins, para o site Ponte Jornalismo e no site UOL, porque o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, de Bárbara Fontes. Então, são sugestões de textos, inclusive se eu quisesse procurar esses textos, essas informações eu tenho como, porque nessas aulas, essas partes que estão coloridas, só basta eu clicar em cima, que já tinha informação. Então, nós vamos ver aqui a notícia e o artigo de opinião. Nesta oficina será analisado o esquema argumentativo do artigo de opinião, do chumbinho nos haitianos aos protestos de domingo, de Mônica Francisco, para que os alunos e alunas identifiquem no corpo do texto a questão polêmica, a tese defendida pela autora, os argumentos por ela utilizados para fazer valer seu ponto de vista, as refutações a possíveis contra-argumentos, a maneira como estabelece sua conclusão, diretamente ou meio de um mobilizador. Antes, porém, vamos analisar uma notícia diretamente relacionada a esse artigo. Haitianos foram feridos com bala de chumbinho, diz secretária de Saúde. Então, vocês sabem que esses fatos acontecem não só com os haitianos, até com os próprios brasileiros
que agora é em Pernambuco, na manifestação, na penúltima manifestação no Brasil, em Recife, os policiais, sem motivo nenhum, atiraram em duas pessoas e cegaram duas pessoas com esses tiros de bala de chumbinho. Na verdade, era uma bala de borracha, chumbinho é mais perigoso. Haitianos são feridos com bala de chumbinhos, diz Secretaria de Saúde, o Estado de São Paulo, 10 de agosto de 2015, às 20 horas e 57 minutos. Um grupo foi atacado no Glicério, região central de São Paulo, no dia 1º. Uma das suspeitas é a de xenofobia. Eu acho que você já ouviu falar em xenofobia, que é as pessoas que têm aversão a estrangeiros. Mas quando se fala estrangeiros, às vezes não é só no fato de um país com outro, mas também até uma região. Por exemplo, nós que somos da região Nordeste e o povo da região Norte sofre muito problema de xenofobia com as regiões Sudeste e região Sul. Eles se acham superiores a nós. São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta segunda-feira, 10, que os 6 haitianos feridos no Glicério, centro da capital, no dia 1º, foram alvo de balas de chumbinho. Eles foram atingidos nas pernas e não correm risco. Uma das suspeitas é de que eles tenham sido alvo de xenofobia. 3 das vítimas fizeram exame nesta segunda no Hospital Municipal de Tatuapé, na Zona Leste. 2 deles, de acordo com a pasta, passarão por cirurgias para extrair estilhaços das balas. Outro haitiano ainda será novamente avaliado pelos médicos. A Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que o 1º Distrito Policial, SE, está apurando o caso. Segundo a pasta, a polícia está colhendo o depoimento dessas vítimas e de testemunhas e não irá revelar detalhes para não comprometer a investigação. O grupo de haitianos relatam as próprias vítimas. Foram alvos de vários ataques. O padre Paulo Parazzi, da Igreja Nossa Senhora da Paz de Glicério, disse que a maioria dos atingidos pelo disparo não se conheciam. Imagens das câmeras de vigilância do comércio local também foram requisitados pelos investigadores. Rigor, Felipe Gonzalez, relator sobre os direitos de imigrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, disse que é necessária uma investigação rápida e rigorosa sobre o caso, para saber ao final se há ou não motivos xenofóbicos, disse ele nesta segunda-feira, 10. Gonzalez está em São Paulo para debate sobre políticas migratórias. O Congresso Nacional discute atualmente uma nova lei de imigrações para substituir o Estatuto do Estrangeiro, aprovado em 1980. Ainda na época da ditadura militar. Aprovado no Senado em julho, o projeto-lei de migrações deve começar a ser votado na Câmara no segundo semestre. Segundo ativista da área, alguns dos avanços da proposta é a redução de burocracias para migrantes, além de garantias ao acesso à justiça e reunião familiar. Com a mudança, a política migratória deixa de ser da segurança nacional e passa a integrar a área de direitos humanos. Para Felipe Gonzalez, porém, seria importante também criar uma autoridade civil que pudesse tratar do controle migratório
além da Polícia Federal. Agora nós vimos uma notícia, uma informação, vocês viram aí uma história triste, que não deveria acontecer, do chumbinho dos haitianos aos protestos de domingo. Então, a partir daí, surgiu-se um artigo. Esse artigo foi escrito por Mônica Francisco, do Jornal do Brasil, em 16/8, às 0h. Minha mãe dizia que o mundo só é ruim para quem não sabe esperar. Neste mundo acelerado, de respostas instantâneas para tudo, de tudo ao alcance em um só clique, de emoções e sentimentos voláteis e breves, alguns de nós batalhamos para não perdermos a humanidade e a capacidade de esperar. Como diz a canção, dias melhores para sempre. Os tais dias da paz, que outra parte da mesma canção nos provoca a pensar e refletir, se de fato eles virão, aquela humanidade que nos distingue das outras espécies parece por vezes chegar a seu volume morto, para não perder de vista a crise hídrica e fazer com que essa esperança quase se desvaneça. Então você viu aí um artigo de opinião, ele pode ser escrito em primeira pessoa. Você viu que ela começou aí falando de valores que ela recebeu da própria mãe dela, e ela vai entrar no assunto, mas ela falou dessa questão, desses valores que a própria mãe dela passava para ela, possivelmente quando ela era criança. A partir das práticas dos jornais, abrir as páginas dos jornais, seja online ou impressos, ver postagens que dão conta de 2 dezenas de pessoas assassinadas, ler postagens ininterruptas de tiroteios que assombram o complexo do Alemão, nos dão a certeza de que algo precisa urgentemente mudar neste país. Relatórios oficiais de governos estrangeiros, como o dos Estados Unidos, da Anistia Internacional, do Mapa da Violência em 2015, enfim, um sem número de dados oficiais que fazem de nós uma nação que ainda continua perpetuando a tortura e assassinando de parte da população, e de maneira sistemática. Percebe-se embutido aí um desejo franco de limpeza ética, travestida de guerra às drogas e combate ao crime. Nós não estamos em guerra, não temos fundamentalistas armados até os dentes querendo tomar o controle estatal até agora. Não é possível a produção em ritmo fordista de tantas mortes seletivas e monocromáticas. Discursos higienistas, xenófobos, ditos por empreiteiros, ser o menor sintoma de constrangimento. Promover cerceamento de tipos ou categorias de pessoas na circulação da cidade, ou na presença em determinados espaços. Isto sim é a prática nossa de cada dia. Não podemos nos permitir a conviver de maneira natural e sistemática com essa barbárie. Nossa leniência com este assunto vai nos custar caro demais, ou melhor, já está nos dando um quadro aterrador do que é viver com este nível de violência no Brasil. Violência seletiva, que mata negros e não brancos, pobres e de áreas desfavorecidas. O pior é que tudo isso, aliado ao discurso hipnótico e paralisador do somos todos brasileiros. No Brasil ninguém é branco, ou é indefectível. Não somos racistas.
acrescentando a esse o não somos xenófobos, somos um país miscigenado, multicolorido, misturado. Aqui temos povo de todo mundo, recebemos todos de braços abertos. Pois bem, tudo isso desvanece aos termos haitianos espancados, atingidos por disparos, ainda que de armas com munição como chumbinho. Índios queimados, chamados de fedorentos, e meninos e homens negros espancados até a morte. Isso tudo precisa, de alguma maneira, ser estancado. Não encontro melhor definição. Alguns vão às ruas neste domingo buscando a manutenção de privilégios seculares. Isso mostra claramente não só uma rejeição a um governo, mostra claramente que não fazem parte do Brasil oficial, que deveria ser de direitos para todos e não de privilégio para alguns. Opção PS. Não esqueci das margaridas. Voltaremos a elas em breve. A nossa luta é todo dia, favela e cidade, não aos autos de resistência, a gentrificação, a redução da maioridade penal, ao racismo institucional, ao voto obrigatório, ao machismo, à violência contra a mulher, à remoção. Mônica Francisco é membro da rede institutiva do Borel. Então, vocês viram aí uma crônica bem emotiva. A crônica não, um artigo de opinião. Ela escreveu falando, você viu que o artigo de opinião, ele tem uma opinião mesmo. Ela pode ser em primeira pessoa, pode usar palavras figuradas, pode começar com a historinha e entrar dentro do tema, que ela começou com a historinha da mãe dela, dos valores que ela aprendeu com a mãe, e depois ela entrou dentro dos temas polêmicos que existem no nosso país, que algumas pessoas parecem que a vida tem menos importância que outras. Aqui nós vamos ver a análise do texto. Análise do texto dos chumbinos haitianos aos protestos de domingo. Como é frequente em artigo de opinião, este foi escrito no calor da hora. No caso, a crise política nacional de 2015, e em especial, os protestos de diferentes setores da sociedade em torno de valores e interesses conflitantes. Originalmente publicado no Jornal do Brasil, o artigo persegue um claro objetivo: denunciar as urgências sociais do país relacionadas às nossas desigualdades sociais, conclamando a leitora ou leitor uma tomada de posição. Seu ponto de partida são matérias recentes sobre dificuldades dos haitianos no país, uma notícia lida ainda há pouco. A estratégia argumentativa da autora pode ser descrita, resumidamente, nos seguintes termos. Olha, e é como se ela visse que isso acontece comigo também, eu também escrevo. Não sei se vocês sabem, eu também escrevo, só que eu não escrevo artigo, eu escrevo crônicas. Mas eu também escrevo sobre fatos que eu vejo, que eu leio, que eu presencio, e logo imediato, na força da emoção, você escreve. Numa espécie de depoimento na primeira pessoa, a jornalista evoca a sabedoria popular, dando voz a um provérbio repetido pela sua mãe, que enaltece o valor da paciência para uma vida feliz. Logo em seguida, contrasta este mundo com a pressa e a velocidade contemporânea, com a consequente dificuldade de preservar hoje a esperança, a paciência e a humanidade. As referências a este mundo acelerado, assim como as injustiças que caracteriza abordadas por ela mais adiante, constituem, então, o dado de argumentação da autora. Neste momento,
Uma nova voz se faz ouvir, a canção Dias Melhores, de Jota Quest, referida por meio de um dos seus versos, o que anuncia a direção argumentativa pretendida por Mônica Francisca, a luta pela igualdade social. Se houver tempo para tanto, leve para a sala de aula a letra da canção. Se eu pudesse, nós poderíamos ouvir essa música. Mencionado a outra parte da mesma canção, no segundo parágrafo, a jornalista traz cena a falta de paz, contada por Jota Quest, típica de nossas grandes e médias cidades, e compara essa carência de humanidade à crise hídrica da região sudeste, provocada, segundo especialistas nacionais e internacionais, por má gestão nesse recurso nacional. Essa perspectiva de luta pela paz e pela felicidade é a primeira justificativa dada para a conclusão e que se chegará. Nos três parágrafos seguintes, o artigo aponta a notícia da mídia e os relatórios das organizações internacionais, que informando sobre torturas, assassinatos diários e tiroteios que amedrontam favelas cariocas. Evidenciam nossa violência urbana cotidiana, lembrando que não estamos em situação de guerra declarada. Mônica denuncia o ritmo inaceitavelmente veloz dessas mortes, assim o seu caráter de limpeza ética. Que aí, essa questão da limpeza ética, que é a limpeza racial, seria uma ideia lá dos fascistas, que aconteceu na época, né, que mataram muita gente, por Mussolini e depois mais tarde, na Alemanha. No sexto ao oitavo parágrafo, a violência seletiva por só se abater sobre negros, não brancos, pobres e desfavorecidos das cidades brasileiras aparece nas vozes tanto dos que defendem posições higienistas e xenofóbicas, que é a venda de xenofobia, quanto nos discursos que massacram a nossa violência pela ideologia de miscigenação, o de caráter supostamente pacífico e cordial do brasileiro. Nos dois parágrafos seguintes, o articulista atualiza a discussão, referindo-se, de um lado, ao episódio recente com espancamento e disparos contra haitianos, e de outro, aos protestos de domingo, dia 20 de 8 de 2015, supostamente promovidos pelas classes médias de grandes cidades, e interpretado pela jornalista como em defesa de privilégios seculares. E vocês viram que eu já tinha lido sobre isso em outro dia, em outra aula, que era sobre essa questão desses movimentos que aconteceu. Eles aconteceram justamente no ano de 2013, o objetivo era alguém querer derrubar a presidente Dilma na época. A ideia era, de repente surgiu vários motivos que ninguém sabia que eram os motivos, e esses motivos desapareceram logo depois, e ninguém mais luta por esses motivos, por essas questões que foram debatidas na época. Foi um movimento político, não foi um movimento de busca de direitos. Portanto, do terceiro ao nono parágrafo, o artigo traz à tona uma série de informações sobre violência, desigualdade e discriminação do Brasil. Todas essas funcionam como justificativas que, dando suporte umas a outras, aponta para uma urgência. Isto tudo precisa, de alguma maneira, ser estancado. Assim, é esta conclusão do artigo, conclamando o leitor e o auditório envolvidos no debate a se posicionarem. Um PS, abreviatura latina para o post-scriptum depois de escrito. Um conjunto de palavras de ordem no rodapé do texto
Lembra o leitor que a discussão não se encerra ali. Então, gente, ela falou desses problemas e enquanto eu estava fazendo essa leitura, eu lembrei de um outro tema. Eu falei da questão da ponte, que é uma coisa que também pode ser polêmica, mas algo que pode ser polêmico também aqui no Brasil, no Piauí e em São Raimundo Nonato, não está diferente. Segundo eu já vi no noticiário, aqui diz assim: a argumentação desenvolvida do artigo revela, portanto, a própria de alguém diretamente envolvido nas questões abordadas e combativamente participante. A articulista do Jornal Brasil, Mônica Francisco, de fato, atua em organizações não governamentais que apoiam populações de comunidades populares e em situação de risco, e em seus artigos combate todas as formas de exclusão e discriminação social, assim como os efeitos negativos da especulação imobiliária e da ocupação desordenada de espaço urbano, gentrificação. Assim você pode estimular os alunos a perceber as estratégias argumentativas da autora aqui analisadas. Então, você viu várias estratégias que ela utilizou. Se vocês tiverem interesse de ver esse texto, eu posso colocar isso na aula depois em PDF, esse artigo dela em PDF, para vocês fazerem uma leitura com mais cuidado. Também, gente, como eu estava falando, além de um dos assuntos que eu pensei, que era sobre a questão da ponte de São Raimundo Nonato, que é um assunto que é polêmico, também tem uma outra coisa que ele é polêmico e ele é nível nacional, mas no Piauí, segundo informações, é um dos que mais acontece, que é a violência contra a mulher. E esse ano aqui em São Raimundo Nonato, uma mulher já foi assassinada. Então, vocês também podem fazer algumas pesquisas sobre isso, falar de algumas mulheres, do assassinato, da violência contra a mulher. Aí vocês viram que vocês podem usar recursos de músicas, pode começar com músicas, pode começar Tapinha de Amor Não Dói. E vocês podem chamar esse problema para a sociedade. O artigo de opinião tem esse objetivo, de chamar, de anunciar, de denunciar os malefícios que acontecem no nosso local. É uma forma de nós nos mostrar a nossa cidade, que às vezes o jornal não chega, mas vocês hoje podem ser esse jornalista. Então é isso, gente. Bom dia para todos e até a próxima.